Olá, queridos, sejam bem-vindos ao Entenda a Bíblia, sejam bem-vindos ao nosso canal. Estamos falando sobre o profeta Ageu e hoje nós vamos falar sobre a esperança que o profeta Ageu anuncia, a promessa messiânica que ele elucida na sua mensagem, na sua profecia. É sobre isso que nós vamos falar no Entenda a Bíblia de hoje. O profeta festivo, Ageu significa festivo, anuncia uma promessa messiânica. E ele liga essa mensagem, essa profecia, essa ideia da mensagem messiânica à reconstrução do templo e à figura daquele que foi chamado para reconstruir o templo, que foi Zorobabel, que era descendente de Davi. Então ele faz um anúncio mais ou menos dizendo assim, que o descendente de Davi, assim como já tinha sido profetizado por Isaías, seria o Messias, mas ele teria uma função a cumprir. Assim como Zorobabel teve uma função de reconstrução do templo, o filho de Davi também tem a missão de reconstruir o templo. Assim como foi profetizado lá por Natã para Davi, acerca de Salomão, assim como foi profetizado sobre a vida de Zorobabel, que também era descendente de Davi, assim sobre a vida do Messias. Quando o Messias viesse, o templo seria reconstruído. Foi mais ou menos sobre isso que Jesus falou, quando ele disse para os religiosos, e os discípulos estavam perto ouvindo, quando ele disse lá em João capítulo 2, destruam esse templo e eu reconstruirei ele em 3 dias. Jesus está falando acerca de si mesmo, da sua morte e da sua ressurreição, e está dizendo, eu sou aquele a quem vocês esperam. Eu sou aquele que cumpre todas as profecias. Eu sou o Messias, o filho de Davi. Eu sou aquele que vai reconstruir o templo. E nós vamos ver lá no livro de Apocalipse que nós não vamos precisar de templo porque o próprio Deus e o Cordeiro são o templo da cidade. Então, ele é o próprio templo. A sua figura, o seu ser, o seu corpo, como diz ali, né, é o próprio templo, né? Falamos de corpo, falamos de igreja, falamos do corpo de Cristo, né? A união de todos os membros em torno do cabeça que é Cristo. Ele é o próprio templo, ele é a própria presença de Deus. Jesus é a presença de Deus, o Deus encarnado no meio do seu povo. Ele continua entre nós, estarei convosco todos os dias, até o último dia. E Ageu também fala desse último dia, naquele dia, né? O dia que o Messias vier, o dia que o Cristo vier, o dia que Jesus voltar, retornar sobre a terra. Então nós aguardamos essa esperança, mas nós precisamos cumprir aquilo que o profeta Ageu falou. Enquanto o Cristo não vem, enquanto ele não retorna, nós, como igreja, como membros do corpo de Cristo, devemos continuar sendo luz para as nações da terra, continuar cumprindo a missão que Deus nos deu. Nós, infelizmente, eu repito o que eu falei no vídeo anterior, nós, infelizmente, como igreja, estamos muito mais preocupados com os nossos problemas e nossos interesses pessoais, é isso que nós estamos buscando em Deus, do que em cumprir a missão que Deus nos deu. Talvez Deus precise chamar a nossa atenção e levantar profetas que chamem a atenção da igreja para que nós voltemos a olhar para a missão de Deus como uma prioridade para nós. Deus está em missão e espera e convoca todos nós que somos membros do seu corpo a estarmos em missão juntamente com Ele, para anunciar o Evangelho às nações da terra. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. Um grande abraço e até o próximo vídeo.